Agradecer também ao Davidson pela parceria, né, na coordenação desse painel e do primeiro Fórum de Segurança Corporativa que a gente está fazendo aqui esse ano, né? Agradecer também ao Vinícius Perales, da Perales Security Hacker Rangers, que vai falar um pouquinho também sobre essa realidade da indústria, e o Alexandre Morelli, também da Yaman, que está aqui conosco também. Muito obrigada a todos vocês por terem aceitado estar aqui. A proposta, o objetivo desse painel é a gente discutir, né, alguns desafios que o mercado enfrenta nessa área de segurança corporativa, né, e quais os caminhos que a gente da academia pode percorrer, né, junto com a indústria, como tornar mais efetiva essa cooperação, essa sinergia academia e indústria. Então, para começar a nossa atividade aqui, né, o nosso painel, chamo o professor Avelino Zoso para começar nossas discussões. Avelino, está contigo. Obrigado, Flávia. Obrigado, Davidson, pelo convite, né? Eu acho que o assunto ele é bem relevante. Eu acredito que a gente deveria expandir mais essa interação, né, universidade e empresa. A gente faz bastante pesquisa na academia, mas muitas vezes a pesquisa que a gente faz acaba não se transformando em produto ou processo, né, e gerando riqueza econômica, né, ou até bem-estar social. Eu vou colocar alguns slides assim mais para acompanhar a fala. Como atualmente eu estou coordenando, né, os programas profissionais na área de mestrado e doutorado, na área de computação junto à CAPES, em conjunto lá com o Maldonado e com o Paulo Cunha, eu vou tentar trazer um pouquinho dessa visão assim, né, de como é que os programas de pós-graduação e como é que toda essa questão de avaliação de pós-graduação está entrando mais nessa seara de transferência ou de impacto na sociedade e como isso pode ajudar a melhorar, então, esse processo aí, essa interação. Eu trabalho com pesquisa em segurança, né? Na realidade, a minha área de pesquisa mesmo era confiabilidade de sistemas, mas segurança e confiabilidade de sistemas estão muito relacionadas. Tá? Então, eu vou dar um panorama assim muito rapidamente sobre alguns dados que a gente tem lá da CAPES. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a experiência que eu tive na PUC do Rio Grande do Sul em cooperação com empresas, né, em projetos de cooperação e como é que a gente lida com isso na PUC do Rio Grande do Sul. Há uns 2 anos atrás eu fui fazer um projeto e tentar verificar qual tinha sido minha trajetória desde que eu voltei do meu doutorado para pedir uma bolsa de produtividade em desenvolvimento tecnológico, né? E eu vi que desde 1999 eu tenho projeto com empresas, né? E tenho tido essa prática de, às vezes, transferência só de conhecimento, e aí a empresa depois absorve esse conhecimento e aí dali para frente ela aplica esse conhecimento nos seus produtos, ou às vezes de transferência de produto mesmo, no sentido de prova de conceito ou protótipo, né? E a relação que a gente tem quando a gente está trabalhando com empresas não é uma relação fácil. As velocidades são diferentes, às vezes os objetivos são diferentes, mas ela é possível. Tanto é que eu faço desde 99, são 21 anos, né? E com excelentes resultados. E dá para a gente fazer pesquisa e dá para a gente fazer desenvolvimento de prova de conceito ou algum protótipo que depois a empresa pode absorver dentro dos seus produtos. Então eu só vou compartilhar a tela, eu às vezes falo demais, espero não passar dos meus 15 minutos, mas vocês devem estar vendo aí uma apresentação, tá? Se vocês não tiverem, vocês me avisem. Então, primeiro eu queria dar um panorama assim sobre os programas de pós-graduação, até para as pessoas entenderem, né, esse mundo que a gente tem em termos de pesquisa e como as empresas podem se aproveitar desses
programas que estão olhando para o estado da arte na área de segurança e como é que a gente poderia fazer essa interação. Então, deixa eu ver aqui. Opa, eu fui para o último slide, não para o primeiro. Então, começamos de novo. Então, vocês têm o meu contato, caso vocês precisem de alguma coisa, tem o meu contato. Mas hoje nós temos 130 cursos de pós-graduação no Brasil, né, de mestrado e doutorado. Isso estão organizados em 88 programas, né? E se vocês olharem, a gente tem começado a ter o que a gente chama de mestrados profissionais e mestrado e doutorados profissionais. Nós temos dois mestrados, dois programas que têm mestrado e doutorado. E esses dois doutorados, então, eles são recentes. Eles foram criados no final do ano passado para este ano. E os dois programas de doutorado profissional estão, então, no Nordeste. É o da Federal de Pernambuco e do SESC. Né? E esses programas, o objetivo principal deles é fazer esse processo de interação e de transformação de conhecimento para empresas ou para a sociedade, para órgãos de governo, para entidades não governamentais. Né? Então, nestes programas, um dos objetivos deles é fazer essa interação. Então, aqui vocês têm um conjunto de programas. Aqui à frente mostra mais ou menos todos os programas que a gente tem, exceto os que foram criados a partir de 2018. Mas mostra para vocês, então, a nota desses programas, a quantia de programas. E se vocês olharem, existe uma certa correlação em amadurecimento e pela nota do programa, né, a qualidade. A gente vê também que a área de computação, em termos de programas de pós-graduação, ela é uma área, digamos assim, nova. Se vocês olharem no gráfico, vocês vão ver que a grande maioria dos programas está concentrado aqui, ó, nos anos 2000, na criação deles, né? E a gente tem alguns programas um pouquinho mais antigos, e o primeiro deles que a gente tem lá vem lá da PUC do Rio, depois a Federal do Rio, a URGS, Federal de Minas e assim por diante. E aqui em relação à criação do doutorado. Então, novamente, né, vocês podem ver que existe a grande maioria dos nossos doutorados na área de computação foram criados depois dos anos 2000, né? Antes a gente tinha uns 7 ou 8 programas de doutorado que foram criados antes dos anos 2000. Então, a pesquisa mesmo em computação, nessa parte de doutorado, ela é bem recente. Tá? Para vocês terem uma ideia, nessa próxima avaliação quadrienal, quando a gente olhar para esses programas, das dimensões que vão ser olhadas com bastante cuidado vai ser essa questão de impacto na sociedade, né? Então, a gente vai olhar e vai verificar como os programas, sejam eles acadêmicos ou profissionais, como eles estão impactando a sociedade. E isso eu acho que é algo fundamental para que as empresas, né, se aproveitem disso, porque os programas eles vão estar olhando para essa questão de uma maneira muito mais forte. Produção científica, formação de recursos humanos, tudo isso continua, mas também a gente vai estar dando mais enfoque para essa outra questão também. E se vocês estiverem acompanhando até o Plano Nacional de Pós-Graduação, existe uma tendência que a próxima avaliação a gente avalie em diferentes eixos, né? E um programa de pós-graduação, ele pode ter um determinado objetivo, que é mais produção científica, ou mais inserção na sociedade, assim por diante. Isso está sendo trabalhado ainda lá na CAPES. E dentro desse, só olhando para a ficha de avaliação, a estrutura, eu não vou falar de programa, não vou falar de formação, porque esses são outros dois critérios que eu acho que não vem ao caso aqui no nosso painel. Mas aqui tem quais são os grandes critérios, existe uma pequena diferença dos acadêmicos profissionais, mas quando a gente olha para os programas de pós-graduação, então a gente olha para essa questão de impacto, caráter inovador da produção intelectual, né? Se tem impacto econômico, social, cultural, ou seja, as produções que os programas estão fazendo, como eles afetam a sociedade efetivamente, né? E claro que tem toda essa questão de inserção local, regional, nacional, e aí se a gente for para os programas profissionais, é fundamental que esses programas profissionais tenham alguma relação com a indústria.
com empresas, né? Os programas profissionais, eles não devem sobreviver só com recursos de governo, com projetos de governo, e os projetos com empresas são essenciais. Então, aqui é importante que as empresas elas entendam isso e elas se aproximem desses programas, porque isso é o objetivo desses programas. Não quer dizer que programas acadêmicos também não façam. Eu venho de um programa acadêmico e eu tenho, como eu tinha falado no início, então, projetos de cooperação com empresas desde 99. Na realidade, desde antes de eu fazer meu doutorado. Mas 99 é que isso se destaca de uma maneira diferenciada. Em termos de pesquisa na área de segurança, o que eu fiz aqui foi tentar pegar um panorama, né, de como é que as universidades ou os projetos de pesquisa na área de segurança estão agrupados. Esses são dados bem não muito lapidados, então podem estar faltando informações, né? O que eu vou apresentar aqui para vocês são aquelas nuvens de palavras mostrando as universidades onde existiam projetos que tinham palavras security, segurança, né, criptografia, algumas palavras-chave na área de segurança. Pode ser que tenha algum projeto que seja na área de segurança, mas que no título do projeto não apareciam, então, essas palavras. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês pode não ser 100% correto. Então, é muito importante isso. Então, aqui são as palavras que a gente pega quando a gente olha só para os projetos de pesquisa que tem nos programas de pós-graduação, né? E a gente, daí eu juntei os títulos dos projetos e a gente vai ver que o pessoal está trabalhando com internet das coisas, com rede sem fio, com sistemas embarcados, se trabalha com questões de virtualização, né? Crimes cibernéticos, a parte de gerenciamento na área de segurança, monitoração, né? Diagnóstico, resiliência. Ou seja, isso aqui são as palavras dos projetos de pesquisa na área de segurança, dos programas de pós-graduação em computação, né? Um conjunto, então, de palavras. E aqui são os programas que tinham algum tipo de pesquisa. Eu deixei bem destacado esse algum tipo, porque pode ser que tenha alguma universidade que não esteja listada aqui, mas que nos títulos dos projetos não aparecia, então, aquele conjunto de palavras-chave. Esses dados, eles são públicos, inclusive, se as empresas quiserem, é só acessarem a plataforma Sucupira, e pela plataforma Sucupira, vocês conseguem ver todos os projetos que os programas de pós-graduação no Brasil têm em qualquer área do conhecimento. Então, essas daqui são alguns dos programas, se vocês olharem, né? Pelo menos 37 programas, isso dados de 2017 e 2018, não estão aqui os dados de 2019 e os de 2020 ainda não estão fechados. Mas quase a metade dos programas de pós-graduação em ciência da computação no Brasil tem pelo menos projetos de pesquisa nessa área. Ou seja, existe uma possibilidade muito grande de cooperação com as empresas para a gente trabalhar nesse sentido. E quando a gente vai falar de cooperação, então, universidade e empresa, e como é que isso tudo tem que funcionar, o que eu vou colocar agora para vocês é um pouquinho da experiência que a gente teve na PUC do Rio Grande do Sul, e que a gente ainda tem, quando a gente vai fechar esses projetos de pesquisa. Dentro da instituição, nós temos todo um arcabouço que nos auxilia para a gente conseguir trabalhar, né, e produzir resultados que as empresas querem. Nem sempre isso funciona, isso é muito importante, né? Às vezes não dá liga, muitas vezes as empresas se aproximam porque elas querem desenvolvimento de produto, e a gente deixa bem claro que este não é o papel da universidade. O papel da universidade não é fazer desenvolvimento de produto. O papel da universidade, nós podemos chegar até uma prova de conceito, até um protótipo, mas depois quem desenvolve o produto é a empresa, né? A gente faz formação. E esse desenvolvimento de protótipo, ou prova de conceito, ou mesmo de capacitação do pessoal de empresas, serve para que muitas vezes os professores, os alunos desenvolvam algum conhecimento
ou experimentem algo que esteja no estado da arte. Então, dentro dessas considerações que eu trouxe aqui da experiência que a gente tem nos últimos anos, primeiro, tu tens que ter um ambiente favorável dentro da universidade para que isso aconteça, né? Muitas vezes os professores tentam fazer essas iniciativas acontecem, mas se elas são iniciativas pontuais, levadas só pelo professor, elas se terminam com o tempo. É aquele projeto específico e isso acaba se terminando e não existe uma relação mais forte. Então, esse ambiente favorável, ele tem que ser um ambiente que envolva a universidade como um todo, né? Desde a reitoria, pelos chefes de departamento, pelos coordenadores de programa de pós-graduação, pelos professores e assim por diante. E a sociedade tem que entender isso também, né? As empresas, o governo tem que entender como que isso tudo funciona. Em termos de recurso, existem diversas oportunidades, né? Às vezes são recursos da própria empresa, a empresa coloca recursos dela dentro desses projetos. Às vezes a empresa ela pode, em conjunto com a universidade, buscar recursos de fundos de ciência e tecnologia, empresas que trabalham com hardware, usar a lei de informática, pode buscar recursos via BNDES, FINEP, ou seja, existe uma imensidão de editais que tentam favorecer essa cooperação. Então, os professores, as empresas podem ir atrás de recursos que são fornecidos pelo governo também para fortalecer essas parcerias, tá? Um outro aspecto que eu gosto de falar bastante é que tem que existir confiança, né? E essa confiança ela não se adquire da noite para o dia. Ela tem que ser construída, né? A experiência que a gente tem na PUC do Rio Grande do Sul é desde 98, 99, que a gente tem um parque tecnológico onde as empresas, quando elas fazem um projeto de cooperação, elas fazem com a instituição, né? Então, esse ambiente favorável aqui em cima que eu tinha mencionado, ele é muito importante para essa questão de confiança. É muito importante que a negociação seja feita de uma maneira clara, né? E que cada um conheça o seu papel dentro desse projeto. O professor tem que saber que ele está fazendo pesquisa, o professor tem que saber que ele está transferindo um conhecimento que ele tem, a empresa tem que entender que quem vai efetivamente transformar aquele conhecimento, aquele protótipo, aquela prova de conhecimento, prova de conceito em um produto é a empresa, né? Os alunos têm que saber qual o papel deles ali, né? É importante que isso tudo esteja muito claro na negociação. É importante que os contratos estipulem muito bem isso, porque isso tudo vai gerando uma confiança, as questões são bem definidas. Em geral, esses contratos são trabalhados com a universidade como um todo, ou seja, tudo isso tem que estar muito às claras, muito bem definido, né? Importante que, principalmente na academia, se entenda toda essa questão de gerenciamento, cronograma e acompanhamento. As empresas elas têm um ritmo e elas têm o linguajar da empresa é diferente. Se fala em retorno de investimento, né? ROI, se fala em entregáveis, se fala em riscos. E muitas vezes na academia os professores eles não estão acostumados com este linguajar. Então é importante que os docentes entendam o linguajar da empresa, entendam toda essa questão de gerenciamento de projetos, de cronograma de acompanhamento, mas é importante também que as empresas entendam o papel da universidade, né? O papel de formação, o papel de pesquisa, o papel de avanço do estado da arte. Muito da pesquisa, se não a grande maioria da pesquisa que é feita no país, né? Principalmente pesquisa básica, é feita na universidade. A gente tem pouquíssimos centros de pesquisa no Brasil que desenvolvem pesquisa básica. Então, as empresas têm que entender isso. As empresas têm que entender que um professor de programa de pós-graduação, para ele se manter, às vezes ele precisa fazer uma publicação. Então, ele precisa divulgar junto aos seus pares aquilo que ele está fazendo, até para ele entender se aquilo está no estado da arte mesmo. Se aquilo está